te Ah, receber aqui. É um prazer falar com você, uma alegria muito grande. Uma pessoa que inspira tantas pessoas, né? Falando olha acerca só de quem fala, atividade né, Pastor física. Jorge? Não, que é isso. Eu sou inspirado, você. Nós juntos somos mais Nós fortes, né? mutuamente nos inspiramos. Amém, amém. Coisa boa. Muito Para bom. você que está chegando agora, gente, e não sabe, a Raquel, ela começou o verbo em forma, né? Algo que nasceu no coração de Deus. E é uma voz que tem se levantado já desde lá do quartel-general, vamos dizer assim, desde lá de Campina Grande, onde é a nossa sede maravilhosa, para falar de assuntos de saúde, dos Isso. cuidados que nós temos que ter, Fique né? tranquila, fique De tranquila. tratar daquilo que é tão importante para a gente, que é a nossa saúde física, e que se desdobra em várias facetas, né? Que é na alimentação, na atividade física, no descanso. Também ela é formada em educação física, ela é bacharel em educação física, corredora, meu Deus do céu. Eu tento correr lá na conferência, lá, ela está lá na frente, vem aqui atrás, me cansa só em ver. Então, Raquel, dá as boas-vindas aí para esse Nessas povo. conferências é bom porque eu acabo correndo mais que o pessoal, né? Fico indo, voltando, aí falei, eita, É hoje o meu verdade. treino tá bom. Isso mesmo. Então, Raquel, como é que você está, minha filha? Tudo bem? Pode dar um alô aí para o nosso povo maravilhoso? Sim, tô vendo muitas pessoas queridas, conhecidas aí. Tá subindo bem rapidinho o nome. Mas vi que até minha mãe. Como eu falei outro dia, eu tava gravando na live lá do Anchei, acabou da Europa, né? Aí eu falei, gente, espera Aham. só um minutinho que eu tenho que compartilhar o link com a minha mãe, senão ela não sossega. Mãe é nosso maior incentivador, né? Desde a época da faculdade. Mas é isso mesmo. A gente tem o projeto, né, do Web Informa mesmo para ser essa voz no meio cristão mesmo, né? Porque fora Amém. da igreja a gente já tem muitas vozes que falam sobre saúde, só que Isso. muitas vezes de forma desequilibrada, porque não tem base na palavra, né? E a gente, como cristão, Exatamente. a Bíblia fala, né? Tudo que nós formos fazer tem que ser feito para a glória de Deus, então Amém, é isso mesmo. trazer luz mesmo aquilo que a palavra fala sobre saúde, ainda mais nós, o povo da fé, que cremos e que nós somos em três dimensões, né? Espírito, alma e corpo. E Isso. o corpo, onde que fica em tudo isso, né? O que fazer com Isso mesmo. ele? Amém. É isso mesmo. Então temos algumas coisas para tratar, né? Eu achei muito legal, Raquel, esse título que foi dado para esse tempo de conversa, né? Disciplina e saúde, né? Uhum, amei. Porque assim não existe saúde sem disciplina. Na verdade, eu não acredito numa vida sem disciplina, Uhum, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? E quando nós falamos em disciplina, eu gosto do que um filósofo chamado Epíteto nos diz. Ele diz assim: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine, né? E Jesus disse algo muito parecido, diz assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado, uhum. né? Eu sei que nós não estamos falando especificamente de pecado, mas de domínio Sim. significa que a gente serve a Deus nos dominando, né? E eu gosto muito de um conceito de disciplina que é fazer o que você não quer para alcançar aquilo que você deseja, Uhum. né? A disciplina, ela, ela é uma companheira, né? Que não nasce com a gente, mas ela pode ser construída ao longo da vida, né? Uhum. Alguns vêm de uma família disciplinada, eu não vim, mas eu, por ter passado 16 anos no exército, tive que aprender a disciplina, né? Na Então, eu marra. acredito que é isso mesmo. Eu acredito que é exatamente isso, né? A gente começa muitas vezes sem querer, desanimado, às vezes uma dieta, às vezes uma atividade física, mas a capacidade de subverter o tempo está exatamente na disciplina, nem tanto na potência, nem tanto na nossa velocidade. O que é que você acha sobre isso aí? O que é que você tem no coração? Rapaz, eu penso exatamente assim. Agora, uma coisa que eu acho maravilhosa é que tudo que Deus espera de nós
ele deixou disponível ferramentas em nosso favor, né? E o próprio domínio próprio, a Bíblia fala que quando nós somos recriados, né, nós temos agora um novo fruto no nosso coração, que é o fruto do Espírito, né? E a gente sabe que o fruto é amor, alegria, paz, mas uma parte, uma parcela desse fruto, como o pessoal no Rema costuma dizer, como se fosse um cacho de uva, né? E um gomo desse uva, essa uva é o domínio próprio. Então, assim, realmente a disciplina em si, ela tem que ser treinada. Muita gente nasce num lar, como o senhor falou, né? Que não tem regras, que não tem muita organização, mas quando nós passamos a ser recriados, a gente pode buscar do nosso interior o domínio próprio que vem pelo Espírito e trazer para fora e transparecer isso em todas as áreas da nossa vida, né? Tudo requer disciplina, tudo requer disciplina. Eu gosto disso também. Uma coisa que eu gosto de pensar na disciplina é que às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Mas eu costumo dizer que se você organizar uma coisa na sua agenda, o resto tem que ser puxado para isso, né? Então, por exemplo, se uma pessoa decide fazer um curso de inglês, e ela tem que ir na escola de inglês todo dia às 7 horas da noite. Ela vai organizar a agenda dela de uma tal forma para que 7 horas da noite ela esteja lá naquele curso. Então, ela bota disciplina na vida dela para um objetivo de uma coisa que ela está pagando, um curso que ela quer, alguma coisa assim. Então, a saúde, ela passa por isso. Se eu colocar disciplina no meu horário de ler a Bíblia, de ir para um curso, de trabalhar, de fazer o almoço, eu consigo encaixar o horário de fazer atividade física de forma bem tranquila, flui na nossa disciplina, na rotina, né? Isso mesmo. E é interessante que nós, que temos esse domínio próprio, né, por ocasião do novo nascimento, isso é plantado dentro da gente, cabe a gente desenvolver, obviamente, né, crescer como o amor cresce. O apóstolo Paulo fala de um amor que é capaz de crescer, né, de uma fé que também é fruto do Espírito, né, de uma fé que opera, que é aquela fé que aprende a crer e falar, né? E é interessante que nós somos muito diligentes como cristãos nas disciplinas espirituais, né, que estão relacionadas ao jejum, que é para essa aliança também, a oração, que é fundamental, né, são disciplinas espirituais. Nós, graças a Deus, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós aprendemos lá em Romanos, capítulo 12, né, que a gente deve renovar nossa mente, né? Existe uma salvação da alma contínua, né? Agora, quando nós falamos em corpo físico, nós, que eu digo generalizando, porque é meio que a voz comum, né? E eu acredito que isso está mudando e vai mudar. Nos próximos anos teremos também igrejas saudáveis no espírito, na alma e no corpo. As pessoas ainda deixam de lado. Mas eu quero começar por um texto que eu gosto muito, e é o carro-chefe, né? Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23. Eu achei legal que lá em Guaratinguetá eu fiz uma ministração sobre saúde e dias depois eu fui adicionado a um grupo, e o nome do grupo era 1 Tessalonicenses 5, 23. E lá com o nosso amado pastor Zé Roberto, que está aí conosco, né? E aquele povo lindo de Guará. E esse grupo são de pessoas que foram para a igreja, foram para a academia, né? E naquela época foram 27 pessoas para a academia, e hoje já tem mais pessoas lá, né? E esse versículo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo muito claro aqui o zelo do apóstolo Paulo em falar que não vai naquele grande dia, naquele glorioso dia, lá no tribunal de Cristo, nós vamos apresentar a nossa vida no Espírito, né? Vamos receber pelo que fizemos e deixamos de fazer. Nós tivemos algumas lives maravilhosas de escatologia, né? E já sabemos disso. Depois a nossa alma vai ter que estar renovada, a nossa mente, né? Alinhada com a palavra, mas ele também... a Raquel vai falar do tempo que nós vivemos, se nós ceifamos ou não tempo de nossa vida para cumprir aquele que nos chamou. Né? O que você acha sobre esse versículo aí? Como é que você vê? Esse versículo, top! Esse versículo é um versículo chave, tanto daquilo que a gente crê, quanto do verbo em forma, né?
O que eu acho interessante, duas coisas sobre essa questão, né, do espírito, alma e corpo. O senhor estava falando antes, né, que tem gente que é bem disciplinado com as coisas do espírito, mas a gente tem aquela famosa frase do Rema, né? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. E às vezes tem pessoas que pensam assim, eu sou um espírito, tenho uma alma e misericórdia, sangue de Jesus tem poder, estou num corpo escravo do pecado, né? E aí é isso que a gente quer mesmo trazer à luz que existe um propósito para esse corpo. O seu Amém. espírito foi colocado nesse corpo por um propósito, né? O seu chamado você vai cumprir nesse corpo. Se esse corpo for-se embora, chamado foi-se embora, né? Mas o que eu gosto muito nesse versículo, eu também, sempre que vou ministrar sobre saúde, né? Com certeza falo sobre ele. E a gente sabe que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ela se renova, mais a gente entende, né? E o que eu achei assim, outro dia eu estava lendo e algo pulou tão forte no meu coração sobre esse texto, que foi o comecinho desse texto. Porque eu sempre pensava, né, realmente, eu preciso estar com meu espírito, minha alma e meu corpo irrepreensível. Então eu tenho que ser perfeita, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. Só que o comecinho do versículo diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, esse texto está dizendo que Deus, o próprio Deus, tem interesse em que eu me encontre irrepreensível, mas Ele mesmo disponibiliza o poder dele, as forças dele, o amor dele para me ajudar a me santificar no meu espírito, na alma e no meu corpo. Então, além dele querer que eu me apresente assim, ele diz, olha, eu te ajudo, segue meus conselhos, segue minha palavra, segue minha orientação, que eu te ajudo a você andar nessa vida de santificação. Isso é maravilhoso. Amém. Nós não pertencemos a nós mesmos, né? Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Né? É interessante, porque assim, eu lembro que quando eu me converti, a última coisa que se converteu comigo foi meu bolso. Ele demorou um pouquinho. E algumas pessoas, eu descobri que com muitas ministrações de prosperidade, elas converteram o bolso também. Mas eu acredito que agora nós ministrando mais e mais sobre saúde, vão converter o corpo. Não, claro que a conversão que eu quero dizer aqui torná-lo, né, cativo àquilo que a palavra quer, né? Porque não pertencemos a nós mesmos. E às vezes esse pensamento ele é perigosíssimo, porque a pessoa fala assim, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de santidade, aí, mas meu corpo, eu faço o que eu quero dele. Não podemos fazer o que queremos, né? Nem na área do pecado, nem na área do peso e embaraço. Porque uma falta de saúde, ela limita a nossa vida, ela limita o nosso ministério, pode até encurtar o nosso ministério. Tem um texto também, Raquel, que eu gosto muito, uma pessoa uma vez me falou, numa postagem que eu fiz, ela me falou assim, pastor, mas a gente não tem esse negócio não. Quando Deus quer, Ele leva. Cada um tem seu tempo. Mas Eclesiastes não diz isso. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz assim, mas um país... Eclesiastes 7,17 não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do tempo? Então existe... um plano de Deus para mim e para a sua vida, e a gente pode morrer fora do tempo. E aí eu fiz questão de casar esse texto com Provérbios, capítulo 11, no verso 17, ele diz algo muito interessante, na Almeida Corrigida e Fiel. As outras tratam alma, mente, mas aqui trata na Almeida Corrigida e Fiel, que é uma das versões bíblicas, né, de maior legitimidade entre os teólogos, diz assim, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel ou perverso prejudica seu corpo. Olha que coisa interessante. Se a gente juntar uma com a outra, um texto com o outro, a gente vai dizer assim, se nós não cuidarmos do corpo, somos considerados por Deus perversos e limitaremos o nosso tempo na terra. É pesado isso, é forte, né? É pesado mesmo. Eu também acredito que com as nossas ações a gente pode, infelizmente, encurtar. E às vezes, não somente encurtar,
mas tornar mais vagaroso o chamado que Deus tem para nós, né? O pastor Rick Renner, ele fala que a gente é templo do Espírito. E ele fala ele é todo, né, intérprete do grego, e aí ele fala que a palavra que foi usada é um templo altamente decorado. Então, quando Deus fala que a gente é um templo, Deus se agrada desse templo, né? Ele diz é um templo altamente decorado, ao Eita, que ponto de maravilha. ele decidir dizer, não, o Espírito vai morar aí dentro. Era só bonequinho de barro, mas agora vai ser a casa do Espírito, né? E isso é tão forte. Eu tenho, assim, esse zelo, porque, assim, a Bíblia trata como vaso de barro, né? E é por isso também que outras pessoas falam, mas esse corpo é só um vaso de barro, é só como uma flor, né? Seca a erva, murcha a flor. Só que, justamente, se é um vaso de barro que carrega algo tão poderoso, que é o Espírito, aí é que eu preciso ter mais zelo, né? Eu costumo dizer, se esse copo aqui fosse de vidro, né? Se eu deixar cair, a água se vai. Então, esse corpo pode ser frágil, pode ser de barro, mas só que se eu não fizer algo para manter esse barro intacto, né? Passar aqueles produtos que passam para o barro ficar mais forte, para mais selar, né? Um resistente, verniz. né? No verniz, perfeito. Era isso que eu queria lembrar. Se eu não cuidar, se vai, né? O pastor Humberto que fala, você não compra outro corpo no shopping. É verdade, é verdade. Outro dia eu estava conversando, eu e o Thiago, a gente estava conversando com o pastor Tony Cook, né? Ele estava aqui no Brasil. E a gente estava trocando ideias sobre essa questão de saúde, cuidados do corpo, né? E aí ele citou uma frase, Robert Murray McShane, que fala, pedindo ajuda para o meu intérprete em inglês, né? E a gente conversando sobre isso, né, de cuidar do corpo, tudo, e ele falou que essa pessoa, ele era um missionário muito forte, muito dedicado, só que ele deixou de cuidar do corpo por causa da obra. Então, assim, o chamado era tão forte, o amor pelo Senhor era tão forte que ele não descansava como deveria, não se cuidava como deveria. E quando ele chegou no final da jornada dele, olha a frase que ele disse. Ele disse assim, matei o cavalo, e agora não tenho mais como entregar a mensagem. Forte demais. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ou seja, a mensagem que eu carrego tá aqui, né? Nesse corpo. As pessoas que eu vou abraçar são com essas mãos, né? Então, tem que ter zelo. Isso mesmo. Eu tava com essa frase maravilhosa aqui. Ele fala que Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem, né? Você pegou a frase inteira, eu peguei só o final, desculpa aí. É muito forte. Não, porque eu uso isso nessas ministrações, porque isso mexe muito comigo. E assim, quando eu fui me preparar um pouco para essa live, muito embora seja um bate-papo, eu acredito que o Espírito Santo ele quer trazer algumas verdades. Eu acredito que Deus ele impacta a gente primeiro para depois a gente poder impactar as pessoas, né? Ele não nos acusa, a gente não tem esse direito de acusar as pessoas. Isso. Mas ele me chamou a atenção e eu tenho visto esse negócio aí desse vírus chinês, né? Vou usar o termo trumpiano, né? O vírus chinês, porque veio da China. E as pessoas, e o Senhor me falou assim, as pessoas têm posto máscara por causa de uma pandemia, mas têm tirado a máscara para morrer de outra, que é a obesidade. Isso foi tão forte para mim no quarto agora, antes de vir para cá, e eu postei algo muito parecido, porque a mesma pessoa que tem tanto zelo por algo que está acontecendo, eu fui para a internet levantar algumas coisas, muito embora eu não fale de doença, né? Mas olha que coisa interessante. Aproximadamente 168 mil mortes ocorreram no Brasil em 2019. Tudo ligado ao excesso de peso e obesidade. Ou seja, não é só obesidade, é o excesso de peso. E é a segunda maior causa de morte no mundo. Se a gente olhar hoje, aproximadamente no mundo, 80 mil pessoas morreram com Covid-19, né? Mas em um só país, em um ano, 168 mil pessoas. Eu acho que as pessoas tinham que ter o mesmo zelo de colocar a máscara por causa do Covid, colocar um tampão na boca para parar de comer, né? E o que eu acho engraçado... É algo assim... O que eu acho engraçado não, né? O que eu acho... não tô nem conseguindo achar a palavra do que eu acho disso, assim, né? Mas eu vejo pessoas achando isso engraçado.
Então, eu recebo muitos memes falando assim, quando acabar essa quarentena, eu vou estar uma bola, né? Assim, usando até esses termos pejorativos mesmo, assim, que a gente nem usa, na verdade, né? Não é uma coisa que a gente... Aham. É uma coisa séria, Nem né? faz Essa isso, questão. E aí, muita gente, assim, tem uns que eu confesso que eu até acho engraçado, mas assim, se a gente for parar pra pensar, não é engraçado. Não é Não, não engraçado. é engraçado. Assim, se a nossa boca, a gente tem que zelar tanto pelo que a gente fala, né? A nossa boca fala que tá cheio o coração, então a gente tem que zelar pelo que sai, mas a gente também precisa zelar pelo que entra, né? Porque, assim, vai manifestar no corpo de alguma forma, vai trazer, vai dar um tilt no organismo, né? Ele não vai saber o que fazer com tanta coisa lá Isso. dentro, tanta coisa que não é boa. Em algum momento isso vai comprometer o funcionamento. É como uma máquina. Se você É, não colocar o produto, né, o produto certo, o óleo certo, pifa, né? E é aí depois verdade. a gente brinca. Eu vejo muitas pessoas falando, agora nem tanto, mas as pessoas não falam mais tanto para mim, que elas já sabem um pouco o que eu penso, né? Mas eu vi as pessoas falando assim, rapaz, mas Raquel, Jesus já levou sobre si a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu sou sarada em Cristo Jesus. Então, eu posso dominar minha carne e dizer, carne, você vai comer sim, já que eu sou curado, já que eu sou sarado, eu que mando aqui, porque eu sou um Pelo espírito. contrário, né? Só que aí eu fico pensando assim, beleza, então, porque Jesus perdoou o seu pecado, você continua pecando? Continua Ou não. por causa da gratidão que você tem, pelo perdão que ele te deu, pela santidade que ele te deu, você desenvolve uma vida de santidade no padrão que ele conquistou agora. Para a Exatamente. saúde é a mesma coisa. Então, a Isso. gente. Ele levou a minha doença, então por causa disso eu vou celebrar a vida vivendo um estilo de vida Muito saudável, um bom. estilo de vida que expresse essa saúde, porque quando eu faço um exercício, quando eu me movo, quando eu corro, eu estou fazendo isso para glorificar a Deus no meu corpo, para dizer, Senhor, eu sou grata Isso. pela saúde, eu sou grata porque Amém. se hoje essa perna pode correr, se hoje Não esse é? pulmão pode se encher, encher, esvaziar, se Exato. esse coração pode bater, e quanto mais acelerado, mais a gente gosta, né, Pastor Jorge? É Isso por mesmo. causa do sacrifício. Então, uma vida de saúde, uma vida de dizer não, uma vida de dizer sim, né? O equilíbrio foi conquistada na cruz. Isso foi conquistado na cruz. Uma vida que expresse a saúde divina. Isso mesmo. E é interessante, Raquel, que esse pensamento da gente não precisar de cuidar de nós mesmos nunca teve na Bíblia, né? E assim, quando nós falamos de vamos tratar, né, alimentação e atividade física, né, e o descanso que é tão importante quanto os dois primeiros, mas é interessante a gente perceber que a gente não está falando de uma obesidade que ela é fruto de uma patologia, talvez genética, hormonal, não. Estamos Sim, sim. especificamente falando de uma obesidade que veio através do comer desordenadamente, né? E aí as Isso. pessoas falam, mas é uma fuga, né? Mas a gente tem que entender que de onde vem o nosso socorro? Qual é a nossa fuga, né? A nossa fuga é a palavra, é o Senhor, né? A gente não pode confundir as coisas, como você disse com muita propriedade no início. Nós temos o fruto, e esse fruto foi dado pelo Espírito, e esse Espírito é o ajudador. Ele está dentro de nós. O que a gente não pode é caçoar dele. A gente não Isso. pode porque veja bem que coisa interessante. A Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19, quando ele começa a falar sobre as obras da carne, a gente costuma relativizar. Mas ele diz, as obras da carne são conhecidas. Ele começa falando prostituição, impureza, a sensualidade, os ciúmes, as discórdias, as dissensões, as invejas, as bebedices, mas do lado disso tudo está a glutonaria e coisas semelhantes a essa. Ou seja, que nem citado aqui está, né? E ele é muito enfático a respeito dessa vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então a gente tem que entender que para uma vida de piedade, eu gosto também do que o apóstolo Paulo alerta Timóteo, ele fala assim, em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 8, né, que é o texto até que muitas pessoas
usam, né, de uma forma equivocada. Tá Eles dizem tanto assim, o poder aqui exercício... que até meu celular caiu, viu? Ai, ai. Aqui em 1 Timóteo 4, diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso. E as pessoas falam, tá vendo? O exercício físico para pouco é proveitoso, está escrito, mas olha o contexto. Ele diz assim, mas a piedade para tudo se aproveita. Veja bem, o contexto aqui é de piedade, né? Uhum, E eu gosto, exato. e eu gosto de uma versão para esse texto que diz assim, a NTLH diz assim, pois os exercícios físicos têm utilidade, Uhum, né? É importante a gente entender, né? Porque se nós juntarmos um texto com o outro, né? Existe um cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo e esse cuidado tem que ser coerente com aquilo que nós fazemos, né? uhum. E se comer demais, se essa vida descabida, às vezes não é nem comer demais, é comer o que não pode, às vezes que o médico já alertou, né? Tem pessoas que são acometidas de algumas enfermidades e nós cremos plenamente na cura divina. Mas o médico fala, você não pode comer doce. E ela vai e quer comer o doce. Quer dizer, é algo que ela tem que controlar. E ela tem, nós temos, gente, o Espírito Santo dentro da gente. Ele não é incompetente nessa área, ele é o nosso ajudador. Né? É isso mesmo. Diga aí, Raquel. É que eu lembrei, você estava falando desse versículo, eu lembrei que esses dias eu até anotei. Aí eu fui buscar aqui nas minhas anotações que eu tenho. Tem as coisas que Deus fala, né? O que tem a ver até com Aham. saúde que eu leio em outros lugares. E o irmão, inclusive o irmão Kenneth Hagin, fala sobre esse texto no livro Amor, o Caminho para a Vitória, que é um livro Isso. maravilhoso. De cabeceira, né? E é o livro que eu mesma todo ano renovo a leitura dele, né? Amém. Então ele fala, eu vou só ler só um pedacinho pequeno de uma anotação que eu Fica à fiz, né? Ele vontade. fala, segundo o autor, andar em amor é o mesmo que andar em piedade. E de acordo com o texto, a piedade é proveitosa, traz lucro. Então ele conclui que poderíamos ler esse texto da Escritura da seguinte forma: andar no amor para tudo é proveitoso. Porque a Bíblia assevera que o exercício físico é só um pouco proveitoso, porque ele somente traz lucros ou vantagens, mas a Bíblia assegura que a piedade é para tudo. Então, ela não só trará vantagens quando chegarmos ao céu, mas é benéfica também agora e no porvir. Então, o contexto que ele está dizendo é assim: olha, gente, fazer atividade física é bom. E eu até acredito que o apóstolo Paulo devia fazer muito, porque muitos exemplos que ele traz na Bíblia, ele fala sobre o corpo, sobre quem corre, sobre luta. Então, eu acho que Isso é ele era do verdade. nosso time, viu, pastor? É, Mas aí o que ele está querendo dizer? Olha, gente, isso é bom. Talvez, assim, agora eu estou imaginando, né? Eu também pratico, eu também faço. Tem seu proveito. isso. Mas o que vocês estão negligenciando, que é o andar em amor, tem proveito aqui, tem proveito agora e tem Isso aí. proveito no porvir. Então, Exatamente. a atividade física traz agora. Que, assim, né? E vai também, eu acredito que vai ser bom no porvir também, porque se a gente tem que se apresentar irrepreensível, eu acho que Deus vai ter que dar aquele confere como que a gente né? Mas é Certamente, é. exatamente. Eu achei lindo o pastor, o irmão, né? O irmão Reagan ter citado isso, porque realmente muita gente usa esse texto para confrontar, né? Ah, mas atividade física tem pouco proveito. Sim, se você for comparar com o proveito que andar em amor tem. Porque andar em amor também Isso traz mesmo. saúde divina. É claro. E é interessante, assim, eu tive lá há 2 anos atrás em Kenneth Copeland, em uma conferência, e dos, se eu não me engano, 8 ministros que estiveram lá ministrando, se eu não me engano, foram 4 falaram em algum momento, 4 deles falaram em algum momento sobre o cuidado com o corpo, né? O próprio irmão Copeland pediu que se levantasse um médico, que era o nutrólogo dele, e apresentou e falou, eu não como qualquer coisa, eu como o que ele deixa eu comer, né? E eu achei isso muito forte, porque ele, na época, estava, se eu não me engano, com 84 anos, com vigor, cantando, se movendo no espírito, com muito vigor. Então, o que eu vejo é que Uhum. exatamente essa questão de nós mantermos o nosso corpo em dia, até para suportar as grandes manifestações do espírito e Deus poder contar com a nossa saúde física, né? Para poder avançar com a palavra de Deus. Eu gosto muito de olhar algumas pessoas que deram certo o ministério. Eu quero dizer, dar certo não de uma forma comparativa, mas o próprio John Wesley, que é um vulto, né, na história da igreja. Ele, em 1714, ele foi levado
para Londres para estudar lá em Charterhouse, né? E lá ele tinha muita dificuldade de se alimentar bem, era muito frio. E o pai de John Wesley, 1714, deu um conselho para ele. Ele disse assim para o filho: você deve correr, dar todos os dias 3 voltas em volta da escola. E 1714, não tinha onda fit, não tinha a educação física em si, não existia nutrologia, nutrição, nada disso, mas um pai ensinou para um filho que ele deveria correr. E eu acho interessante nesse relato que ele diz assim: essa prática de exercícios físicos que Wesley nunca mais abandonou, acabou sendo responsável pela resistência física que ele tinha, talvez à luz da ciência de hoje, por sua longevidade. Quando tinha 80 anos, ele costumava andar até 10 quilômetros para um local de pregação e ainda dizia que o único sinal de velhice que ele sentia era não poder andar nem correr tão depressa como antes. E ele diz: durante toda a sua vida pastoral, Wesley não se cansou de recomendar exercício físico para seus seguidores. Eu acho interessante que o exemplo já é edificante, mas mais interessante ainda é quem inspirou esse pai para ensinar isso a esse filho, com tamanho chamado. Só pode ter sido o Espírito de Deus que habitava nele, né? Então, eu acredito que a gente precisa ser mais sensível a essas coisas, né? Eu vejo a importância... Fala, pode falar. Não, e assim, esse período também, né, da quarentena, muita gente, assim, acaba sendo um inspirador, porque, assim, a gente está nessa estação, nessa geração, com tanto conhecimento, tanto vídeo no YouTube, tanto professor dando aula online, e as pessoas ainda usando como desculpa: tô de quarentena, academia fechada, não pode ir pra rua, né? Então, assim, vai dar uma volta, dá 3 voltas no quarteirão da sua casa, né? Não deixe isso. Porque, assim, a gente... Essa conversa mesmo, essa live mesmo, ela tá sendo virtual, mas ela tá acontecendo porque o nosso corpo tá em algum lugar aqui agora, né? Amém, exatamente. A gente tem que manifestar essa saúde, essa vida agora. Até eu fiz um desafio essa semana no Verbo Informa. Eu vi, do corredor, né? Do corredor, desafio do corredor. Muito porque bom. o pessoal anda pela casa o tempo inteiro agora, né? Não sei, eu sei que não tá todo mundo em home office, mas muita gente está ficando em casa, né? Então, meu conselho é realmente assim: meu Deus, quanto tempo... Beleza, você não pode ir para a rua, não pode sair, mas quantas vezes você usa o corredor da sua casa? Então, cada vez que você passar, seja para ir, seja para voltar, vai fazendo agachamento, vai pulando, né? Vai fingindo que está nadando, faz alguma coisa, só não fica parado, porque as melhores inspirações, a gente fica mais sensível à voz do Espírito quando a gente está com os nossos hormônios regulados, né? Atividade física, claro. Endorfina, serotonina, hormônios de calma, de paz, deixa a mente oxigenada. Então, se o nosso cérebro está bem, está oxigenado, a gente para ouvir uma ministração, para ouvir uma live poderosa igual essa. Aleluia, glória a Deus. A gente absorve melhor, né? A gente... vai ler um livro, se concentra melhor, e quanto mais a gente ouve, se a gente ouve bem, se a gente lê bem, fé vem por onde? Vem por ouvir. E não é ouvir daqui e sair daqui, né? É quando ouve e cai no coração. Então, é muito bom isso aí. Raquel, tem um dado muito interessante, que ele diz que 55% dos problemas de depressão são 100% tratados, 55% são plenamente tratados por atividade física. Então, muitas pessoas já chegaram no meu gabinete e falaram assim: pastor, estou com sintoma de depressão. Eu pergunto: qual atividade física você está fazendo? A pessoa: não faço, pastor, não tenho tempo, né? E eu falo assim: tempo é uma questão de prioridade. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim: meu irmão, se eu falasse que você deveria fazer atividade física 365 dias por ano, e no final desses 365 dias, se comprovado que todos os dias você fez, você ganharia um cheque de 100 mil reais, você deixaria algum dia de fazer? Né? Ele: não. Eu falei: então, é uma questão de tempo. Seu corpo e sua saúde mental e física vale muito mais do que 100 mil reais. E eles saem para fazer atividade física e 3 meses depois muitos retornaram e falaram: os sintomas de depressão foram embora. Olha que coisa interessante. Outra coisa muito interessante também é a atividade sexual, né? Estudos sérios, eles dizem que um homem que faz atividade física
3 a 4 vezes por semana, moderada, tem 200% mais libido do que um homem normal. A mulher é em torno de 289. Agora, tem um dado que ele Olha aí, ainda casados, olha é aí, mais forte. casados. O Ó, povo Deus aí, falando. o povo aí, acorda aí. E que o homem que faz atividade física 5 vezes por semana, e essa atividade física é intensa, chega a ser um nível de liberação de um neurotransmissor chamado catecolamina, ou as catecolaminas, né? Que não é um nome só, que é capaz de aumentar em 400% a libido de um homem. Quer dizer, isso Impressionante. diz um indivíduo que está chegando, né, prestando continência ali uma vez por mês, ele passa para 4. Isso é muito importante, gente. Você que é casado, É solteiro, segura a verdade, viola aí, é né? verdade. Mas você que é casado, aumenta a liberação de testosterona e outros hormônios, né? Isso é muito importante para a nossa vida como casado, né? E para a nossa saúde, né? Ó, o Felipe está até rindo aí, o Felipe Rodrigues, É ó, tá vendo verdade, aí? é verdade. Não, mas é verdade. É verdade, melhora em muitos aspectos da área, até com relação a mulher fica com mais libido, mas ela também melhora na própria autoestima, o que influencia Claro. completamente, né, nessa atividade. Agora você falou uma coisa bem interessante, né? A pessoa com depressão dizendo que não tinha tempo, né? Deixa eu saber, até tanta gente entrando, pastor, não sei se você está vendo, muita gente comentando aí, falando com a Eu gente. vejo só um Gente, pedacinho assim, eu vejo um muito só. bom, viu, gente? Estamos amando. Eu tô conseguindo, assim, eu tô com o olho no peixe e no gato aqui, tô conseguindo ver os comentários. Beijo, Oi pessoal! para todo mundo, que bom que você entrou. Depois a gente consegue ler com mais calma o de todo mundo, mas Amém. uma pessoa que fala, né? Eu tô entrando em depressão ou eu tô com hipertensão. Na faculdade a gente tinha um projeto de extensão lá que chamava hipertensão. Pessoas aí idosas começavam a fazer atividade física e paravam de tomar remédio de hipertensão, porque a atividade física regulava, né? Mas uma pessoa que já tá com esse problema, que fala, pastor, eu Isso. tô em depressão, eu tô assim, você faz exercício? Não, eu não tenho tempo. A depressão pode entrar num estágio tão profundo que as pessoas não têm noção de onde elas podem chegar com isso. E aí a depressão vai botar ela de Isso aí. cama. E ela vai ficar de cama, sem poder Isso aí. trabalhar, sem poder fazer mais nada da vida. Agora eu quero ver ela dizer que não tem tempo. Só que aí agora é um tempo morto, né? Um tempo. Não tem mais o que ela fazer. Ela tem que ficar de cama, ela tem que ficar tomando base de remédio. Então, arranje um tempo agora para você ter vida Isso. pela frente, né? Vida para correr. Então, é isso aí. Essa questão de atividade física é tão interessante, Raquel, que, segundo o British Medical Journal, ele diz que fumantes têm expectativa de vida diminuída em 10 anos, né? O mesmo jornal diz que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida em 13 anos, ou seja, aquele que é obeso, ele vai morrer antes que o fumante. Agora, o que é mais interessante é que o sedentário diminui em 14, independente se ele é obeso ou fumante. Então, o sedentarismo mata mais do que a obesidade e do que o tabagismo, né? E eu acho interessante quando nós falamos os magrinhos, às vezes ele fala, olha para aquele que está obeso e fala, eu estou saudável. Mas se você é sedentário, você está correndo mais risco que ele, você que está ouvindo essa live. Então, E outra, assim, saúde não tem a ver com gordura só, porque às vezes as pessoas pensam, magro é saudável, quem é obeso não é saudável. Até mesmo a proposta do Verbo Informa mesmo, aqui a gente não tá querendo treinar fisiculturista, ninguém aqui tá não é querendo isso. viver pro corpo, porque também não é agora que a gente acordou para um equilíbrio que a gente vai para outra banda do desequilíbrio, né? Agora vamos viver pro corpo, vamos viver o culto ao corpo, não é isso. Então, a Não, de saúde, forma ela nenhuma. não tem a ver se você tem um pneu ou se você não tem pneu, né? Você sabe o É. pneu aí também, pastor? Não tem Ah, a ver. Às vezes uma pessoa magra, ela tem um descontrole hormonal e outras. Às vezes tem também pessoas que são falsas magras, ela tem uma porcentagem de gordura isso, visceral, que é a alta. gordura mais séria, que é uma gordura que às vezes você Perigosa, né? não vê. É uma gordura que às vezes ela não tá pulando para fora da calça jeans, mas ela tá ali no meio das vísceras, no meio dos órgãos Isso mesmo. dos órgãos vitais, né, que a gente chama, e aí ela tá ali matando os nossos órgãos. Então, É os verdade. nossos não, né? Os nossos Esteatose, esteatose hepática, né?
Então, não tem a ver com você. Ah, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou cheinho, eu sou magrinho. Não é isso, né? A saúde passa de um princípio de viver uma vida disciplinada, de viver uma vida que coloca o corpo em sujeição. E não é na sujeição assim, não cabe mais comida, quem manda sou eu. Não. É em sujeição assim, cara, segunda-feira acordei com muita preguiça. E aí? Vou ou não vou fazer um exercício? Vai. É isso. Amém. É interessante isso que você está dizendo, Raquel, porque assim, é certo que pode existir pessoas magras que não são saudáveis, mas fisiologicamente falando, não existem pessoas obesas saudáveis. É, E o obesidade grande também. problema é que as pessoas não olham a obesidade como ela é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma enfermidade, é uma pandemia, né? E alguns obesos, assim, e eu vou repetir aqui, não sei se você está acompanhando desde o início, nós não estamos criticando o obeso em si, a obesidade, tratando como ela deve ser tratada como uma doença. Não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa para deixar ninguém feliz também. A gente tem que trazer isso porque o politicamente correto nos proíbe falar dessas coisas. Mas, clinicamente, ela é um perigo, sim. E a gente tem que olhar querendo eliminá-la, só que gostando de nós mesmos, né? A Uhum. gente podendo incentivar as pessoas acerca disso. E, às vezes, qual é o grande problema, né? Que o obeso, aquele que está em obesidade, sobrepeso, ele vai fazer aquela bateria de exames e fala assim, olha, gente, está vendo? Eu não tenho problema nenhum. Tem problema sim, porque ali não passa o nível de inflamação que você tem. Ali não diz que tipo de pressão está vindo sobre cada vértebra. Né? Eu tenho uma passagem que eu mostro nessas ministrações, Ó, né, a que eu Nutri falando coloco... aí, a Nutri Marcela falando, obesidade é doença. É doença. Então é interessante que apenas 1 quilo de gordura à frente do abdômen traz uma pressão, um vetor de força sobre a nossa cabeça de 5 quilos. Isso a gente estuda numa ciência, né, numa disciplina chamada cinesiologia ou biomecânica do movimento. Né? Então, imagine uma pessoa com somente 5 quilos à frente do abdômen, ele tem uma pressão em cima da coluna de 25 quilos. É porque Então, mexe com a zona o ponto de apoio, né? exatamente. A gravidade começa a bater, porque como joga o corpo. Vou tentar mostrar aqui, né? O peso É, para frente, ele joga um pouquinho, projeta o nosso corpo para frente por causa do é, peso, que é normal, natural, né? Então, como a gravidade ela desce retinho, antes ela batia aqui, agora ela já bate aqui. Então, exatamente. ela vai mudando o ponto de gravidade, né? E vai trazendo até a mesma achatamento nas vértebras. Meu Deus, a pessoa vai ficando até menor de tamanho. É Fica verdade. menor. E assim, a biomecânica diz que certamente tais pessoas que têm esse sobrepeso, elas um dia vão ter hérnia de disco. Então, assim, saúde é como um cartão de crédito. Você passa hoje, passa amanhã, mas a conta chega depois. Então, o ideal é a gente viver uma vida saudável, né? Eu gosto, tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu gosto muito do que a Bíblia fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com glutonaria. A Bíblia diz que a nossa moderação, lá em Filipenses capítulo 4, no verso 5, como cristãos, que seja a nossa moderação conhecida de todos os homens. Depois ele diz assim, porque perto está o Senhor, Isso. né? Isso é muito forte para mim, porque será que nós somos conhecidos, nós cristãos, somos conhecidos porque somos moderados, porque somos comelões, né? Isso é muito sério. E nós tivemos aqui uma festa de do nosso professor de jiu-jitsu, do filhinho dele, e o que é uma cultura de saúde ensinada, né? Ele falou que chegou na festa, a pessoa que estava ciceroneando, cuidando da festa, também era cristã, e falou, rapaz, a sua igreja o pessoal não come, não toma refrigerante e não come muito. Ele falou, rapaz, na minha igreja todo mundo é saudável, ninguém faz essas coisas não. E ele falou assim, mas crente não bebe, mas come muito. Ele falou, aqui não. Então isso é muito forte para a gente, É, né? é verdade. Hoje aqui no estado do Espírito Santo, eu posso te dizer, inclusive pelos pontos de pregação e congregações, que são 5, eles têm a mesma pegada, não existe refrigerante lá dentro, não existe doce. Quando tem doce,
é com açúcar, é com demerara, é com feito tudo com muito cuidado. A gente cuida daquilo que a gente come espiritualmente, gente. Você não lê qualquer livro, você não assiste qualquer coisa, você não coloca diante dos seus olhos coisa pesada, coisa impura. Por que você vai colocar para dentro algo bombardeado de açúcar que certamente vai começar um processo de morte no corpo, né? Um cigarro fumado equivale a 3,5 minutos de vida perdida, mas um pico de insulina equivale a 10 minutos de vida perdida. Isso é cuidado que a gente tem que ter, né? Então, e entrar na moderação, né, pastor? Como você falou, não é que agora vira tudo bitolado e agora vira ET, né? Nunca mais vai nem... Não tem mais convívio social, não tem mais vida social, né? É exatamente isso. É a moderação, assim, no sentido de... Cara, isso não me domina, né? Bom, eu não posso falar muito de refrigerante porque já vai fazer... Eu tenho, não vou falar em voz alta quanto eu tenho, deixa eu só fazer mas acho que já faz um pouquinho mais de 16 anos que eu não tomo refrigerante. Então, para mim, isso daí, eu nem lembro que isso existe, né? Mas é muito bom você ver que a gente consegue mostrar para as pessoas que existe um jeito diferente de viver, né? Você está numa festa e uma pessoa que está proporcionando a festa falar... Eu estava com expectativa diferente do comportamento de vocês, mas vocês estão... Ou seja, a moderação sendo conhecida, né? O equilíbrio sendo conhecido. Isso é muito isso bom. É maravilhoso. Você falou também essa questão de encurtar a vida, né? Que uma hora a conta chega. Eu lembrei que esses dias eu estava ouvindo uma ministração da Joyce Meyer, que ela tem até um livro sobre saúde, ela fala bastante sobre isso, né? E ela falou isso, ela falou assim, ela estava na plateia, né? Ela falava assim, olha... Se você tá achando que você veio no culto errado, esse culto é para você. Agora que esse culto é para você mesmo, né? E falando, foi muito boa a ministração. E aí ela falou uma hora assim: e às vezes você tá me olhando e você tá dizendo, mas eu sou jovem, eu como o que eu quero, meu corpo nunca reagiu, eu tô bem. Aí ela disse assim: saiba que você tá usando a sua juventude para roubar da sua velhice. Eita, que coisa forte, né? Caramba, velho! Meu Deus do céu, aquilo desceu lá aquele bolo seco. É verdade, é verdade. Meu Deus do céu. Eu vejo esse cuidado que a gente tem que ter. Não dá tempo de a gente falar sobre tudo, mas tem mais 2 textos que relacionam a nossa vida de apetite desordenado com a vinda do Senhor, né? É interessante a gente perceber isso, porque as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Aqui em Colossenses 3:5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição e a impureza. Aí ele fala assim, o apetite desordenado. Depois ele fala mais algumas coisas, diz assim, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus. Olha que coisa interessante, essa palavra ira vem o julgamento de Deus. Olha que coisa, nós temos 4 textos que associam o que a gente come, como a gente come, com aquele dia, com o galardão, né? A gente precisa enxergar isso e sair desse marasmo de achar que eu sou dono do meu corpo. Nós não somos donos de nada, gente. Nós e não... achar que a Bíblia fala só sobre apetite, porque tem gente que fala que é só da questão dos outros pecados, né? O apetite sexual, né? Que é a pornografia, a lascívia. É tudo obra da carne, né? É tudo desejo do corpo. Então, eu costumo dizer assim, cara, saiba dizer não quando você já tá... Então, a pessoa comeu, tá satisfeito, mas ela continua... Né? É a mesma coisa de uma pessoa, vou usar assim meio pesado aí que eu vou falar, né? Às vezes é a mesma coisa que uma pessoa casada tá satisfeito, mas tá lá na internet vendo outras coisas. É verdade. É não saber parar, é não saber dizer não, é não saber dizer acabou, né? Isso mesmo. Nós podemos fazer isso. Nós, como dissemos no início, acreditamos aí 3 minutinhos só. Tão rápido, né? Foi rápido. Nós temos basicamente o Espírito Santo que ele nos conduz em triunfo, né, por meio de Cristo. E nós podemos viver uma vida de correção, de avanço. Sabe, gente, o Espírito Santo nos chamou, Deus nos chamou, a palavra nos chama para a gente viver uma vida de rei aqui na Terra, né? Nós podemos reinar em vida. E deixa eu ver se eu acho aqui. Olha que coisa interessante, Eclesiastes 10:17. Diz assim,
Mas um país vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões. As autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Meu Deus do céu. Sabe, esse mesmo texto, ele fala de um sacerdócio, de um reinado. Nós somos chamados de sacerdotes reais. Nós somos chamados para governar, para dominar, não sobre as pessoas, mas sobre as coisas. Nós não podemos ser dominados por um pudim. Nós não podemos ser dominados pela preguiça. Nós dominamos essas coisas. E olha só que coisa interessante. Ele fala, um país vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões. Agora, se a gente trouxer para a nossa escala, nossa esfera de ação, a nossa casa, o nosso ministério, aquilo que foi dado por Deus, ele diz assim, as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Ou seja, a nossa casa vai ser melhor quando a gente aprender a governar nós mesmos. É isso. Né? O nosso ministério vai ser muito mais produtivo quando a gente conseguir viver uma vida de alimentação, tanto nas coisas do espírito, quanto nas coisas naturais, né? De uma forma regrada, de uma forma certinha, né? Conforme Deus quer, porque isso glorifica a Deus. Né? É isso mesmo. Podemos glorificar a Deus no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, se a gente se permitir ser guiado, né? Se a gente permitir Amém. Não ser dominado, mas viver aquilo que Deus diz. Eu gosto quando o Manassés Guerra ele tem o hábito de ministrar sobre quando Deus criou o homem, né? Ele diz que Deus criou o homem para governar e dominar. Teve uma ministração que ele fez em Bauru uma vez, que ele ficava governe, domine, que nós possamos governar, dominar os nossos apetites, sejam eles qual forem, né? Amém. Raquel, nós temos 1 minuto e 40 só restante, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, que você falasse um pouquinho do Verbo Informa, para esse povo que está nos assistindo, tá? Vitória em Peso nos assistindo e mais algumas outras pessoas. Esse povo é maravilhoso. Oi? Deixa uma mensagem aí de motivação para esse povo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse povo que nos... Olha, acho que tudo que a gente falou aqui foi só breves resumos, né? Toda vez que eu e o pastor Jorge a gente se encontra, a gente vai aprofundando mais o assunto. É verdade. Mas é isso mesmo, o Verbo Informa é um projeto que nasceu mesmo com a ideia de incentivar as pessoas cristãs a saberem que elas têm como, né, serem cristãos até mesmo melhores, correrem sua carreira com mais inspiração, com mais saúde, com mais vigor, com mais ânimo, né? Receber a mensagem, para quem não estava no começo, receber a mensagem e ser um cavalo que corre com velocidade, Amém. né? Então, o desejo do meu coração mesmo, eu vou fazer as palavras, né, do apóstolo, é que vocês sejam prósperos em tudo, assim como é próspera a sua saúde, né? Que vocês sejam prósperos, andem nessa saúde divina, celebrando o que Jesus conquistou. Então, escolher andar em saúde é escolher celebrar a vitória de Cristo na cruz. Amém. Que muito beijo. estar aqui com você hoje. Eu também. Foi muito bom, pessoal. Faltam 10 segundos. Todo carinho. Amo você, amo o Tiago. Professor Carrombé tá aí, vai cair agora. Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Pessoal, só para despedir de vocês, eu quero agradecer a todos aí pela presença, dizer que é um privilégio servir ao Senhor e ter vocês, né, aqui com a gente, né? Então, eu vou falar que a Raquel está até mandando mensagem aqui, o pessoal querendo a live 2. Vamos fazer a live 2 sobre saúde, tem muita coisa para falar sobre isso, né? E então eu quero agradecer muito a vocês, obrigado pelo carinho de sempre, né? E a minha maior alegria é ver que meus filhos andam na verdade. Eu sei que nem todos aqui são minhas ovelhas, né? Mas eu sou muito feliz quando eu vejo vocês cuidando da saúde de vocês dominando sobre aquilo que vocês comem e não sendo dominados por isso. Não fomos chamados para sermos dominados por isso, né? Pelo que comemos, nós dominamos sobre as coisas, sabe? Não importa onde você mora, não importa o dia que você tem,
Não importa a sua quantidade de trabalho, se você quiser, você vai cumprir o plano de Deus, você vai se alimentar do jeito que você precisa. Eu costumo dizer que nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. Amém? Então, lembre sempre que Deus vai te ajudar. Então, coloca você um propósito. Raquel está aqui. Raquel, obrigado mais uma vez, minha filha. A gente vai conversar no WhatsApp agora, né? Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos fazer a live 2, tá? Vai ser sucesso. Vai dar ainda mais pessoas vão ser impactadas. Professor Carrombé, muito obrigado, viu, pela sua presença. É uma honra ter o senhor aqui, sabe? E eu me sinto muito alegre por isso, né? E vocês que estão assistindo essa live, propaguem isso, sabe, gente? Não é uma coisa assim de Pastor Jorge, de Raquel, ou do Verbo da Vida Vitória, não. Isso é para todo aquele que crê, né? Então propague, fale de saúde, sim, sabe? Não negocie. Deixa eu te falar uma coisa, eu esqueci de falar na live, mas eu vou lembrar na live 2. Você é um propagador de virtudes. Sabe, comer é pecado? De forma nenhuma. Mas antes de você postar aquele doce, aquela comida que você está fazendo, pense nos irmãos que vão ser tentados por aquilo ali. Amém. Que a gente não sirva pedra de tropeço para as pessoas. Vamos colocar aquilo que faz bem. Eu não estou falando que é pecado, gente, comer, nem comer um bolo, nem comer... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tudo aquilo que a gente fizer, a gente parar para pensar no resultado daquela postagem. Então, você que poste alimentação saudável, poste a atividade física que você faz, sabe? Você e sua família, não só você, sabe? Cuida do seu entorno, aconselhe as pessoas que você sabe que precisam dessa sua ajuda, porque nem todo mundo, gente, é tão forte, tão consciente, sabe? Desse cuidado com o corpo, porque às vezes não aprenderam e vão aprender com a gente. Elas não podem ser acusadas por isso. Elas não podem ser... não podemos copiar-lhe a consciência, como o apóstolo Paulo diz, né? Dessas pessoas, você está gordo, você está isso, não. Mas puxar essas pessoas e falar, olha, vamos fazer atividade física, vamos nos dominar, isso faz bem para o nosso ministério, isso faz bem, isso agrada a Deus, naquele dia vamos dar conta disso. E assim nós vamos ser, como está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9, nós somos sacerdotes reais, nós somos a nação santa, um povo exclusivo de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente precisa muito anunciar virtudes. Então vamos ter cuidado com essas postagens que nós fazemos, acerca de comida. Posta a sua atividade física, sabe? Posta alguma frase acerca de cuidado com o corpo. Na 3ª de João, o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo João diz assim, que acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, né? Como é próspera a vossa alma. E eu te faço a seguinte pergunta: quantas ministrações de prosperidade você ouviu durante um ano? Muitas, maravilhosamente deve ser pregado, sim, mas ele também fala que acima de tudo nós devemos falar sobre saúde. Então cuida da saúde física, cuida da saúde espiritual, viva uma vida no espírito, uma vida de renovação da mente, alimente-se da palavra. Você que não é matriculado, não fez o rema, matricule-se no rema, a palavra em você. Rema salvou minha vida. Esse ministério mudou a história da minha vida, mudou a história do meu casamento, me fez um homem melhor. E eu quero te dizer que no rema você vai ouvir um pouquinho sobre isso, né? Pelo menos nas aulas de submissão à autoridade, de caráter de Deus, que Deus você vai ouvir, né? E então eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Vamos agendar, Raquel, uma nova live aí sobre a saúde no ministério e vai ser maravilhoso. Gente, vou me despedir de vocês. Quero orar, porque muito embora seja uma live, sem o Senhor nada podemos fazer. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor é sempre bom. Obrigado pela tua imensa bondade. Obrigado, Pai,
Por essas pessoas que aqui estão, eu declaro e libero sobre a vida delas uma palavra de prosperidade, de aumento, de saúde. Pai, eu te peço que haja uma revelação da palavra, que as escamas dos olhos acerca desse assunto caia destes que aqui estão ainda e daqueles que ouviram. Que o Senhor os visite, Espírito Santo, e faça com que eles possam enxergar aquilo que eles não viam anteriormente. Que eles não pensem que é menos importante cuidar de sua saúde, mas que eles se cuidem para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque todos os nossos dias foram escritos e determinados por Ti. Eu declaro que os meus irmãos vão cumprir cabalmente todos os dias, dia após dia. Não vão se desviar das Tuas verdades, mas vão cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou. E desse caminho eles vão usufruir de tudo aquilo que o Senhor também preparou nesse caminho. Eu te agradeço assim, Pai, em nome de Jesus. Gente, sejam abençoados na prática da palavra. Shalom!